Boa noite, Votorantim. Estamos aqui mais uma vez com o debate dos fatos. A nossa proposta é levar até você uma reflexão sobre aquelas notícias que Votorantim foi manchete durante a semana. Ou mesmo que não tenha sido manchete, mas que gerou alguma notícia, né? E muitas vezes a gente se atém apenas àquelas grandes notícias e aquelas outras que têm menos importância dentro do âmbito jornalístico, acaba passando despercebido. Então essa é a nossa proposta, poder toda sexta-feira fazer um apanhado de tudo o que aconteceu, né? E junto de você fazer um debate, né? Colocar para você a sua opinião, o que você pensa sobre aquilo que foi publicado, sobre aquilo que foi falado na rádio, sobre aquilo que apareceu na televisão, aquilo que está nos sites, né? Hoje a internet é um veículo muito forte também, haja visto que o Notícias Votorantim, que é o site que a Luciana Lopes produz, coordena e criou, está aí na casa aí dos 140 mil acessos, né? Sinal que Votorantim, as pessoas estão muito ligadas sobre aquilo que acontece com Votorantim. E boa noite, Luciana Lopes. Boa noite, Wellington. Como é que foi a sua semana? Foi tudo bem, corrido, mas foi tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Boa noite a você, telespectador que nos acompanha. Agradeço primeiramente pela oportunidade de adentrar ao seu lar aqui pela televisão, né? E agradeço também por você estar aí nos acompanhando, participando aqui da nossa programação. Esperamos que fique até o fim do nosso programa e depois continue também acompanhando os outros programas aqui da TV Votorantim. Se você tem um conhecido, um amigo, um parente que mora em outra cidade ou então aqui de Votorantim que não tem a Supermídia e gostaria de estar atento às notícias daqui da nossa cidade, fale para ele nos assistir, né, a TV Votorantim pela internet. Estamos disponíveis no ar, ao vivo, pelo site www.tvvotorantim.com.br. Então, assim, estamos disponíveis, inclusive para o mundo inteiro, para aquelas pessoas que estiverem interessadas em acompanhar um debate aqui sobre as notícias da cidade de Votorantim. E, como o Wellington falou, a sua participação é muito importante nesse programa, porque nós temos os nossos convidados, a opinião deles são importantes, mas a sua opinião também é importante. Por isso, nós precisamos que você ligue e participe. Você pode ligar pelo telefone 3247-1010 e deixar o seu recado. Sempre que a gente trouxer algum tema que te interessar ou que você tiver uma opinião que não seja uma daquelas que foram debatidas aqui, você pode ligar, pode deixar sua opinião que nós vamos ler aqui hoje ao vivo. Ou então você também pode deixar seu recado pelo MSN. Estou aqui com o computador, o MSN está ligado. O endereço do MSN é esse que está aparecendo aí na tela, contato@tvvotorantim.com.br. Deixe seu recadinho que com o tempo a gente vai também colocando aqui para os nossos convidados a sua opinião. E você que ligar e participar, você também estará concorrendo a 3 prêmios na noite de hoje. Hoje, o dia tão esperado do sorteio do nosso netbook. Então, hoje será sorteado o netbook, que é um oferecimento da Book Shopping Informática. Você está vendo aí na tela a imagem do netbook que será sorteado hoje. É um Intel Atom, tela de 10 polegadas, o windscreen de 1 GB. A Book Shopping Informática fica na rua Professor Toledo, número 570, em Sorocaba. Então, ligue que você também estará concorrendo ao netbook. Além do netbook, sortearemos uma pizza da Simone Pizzas, sempre presente aqui conosco também, para que você possa saborear uma deliciosa pizza. E um livro, um oferecimento da... O Wellington vai mostrar o livro aí, Wellington? Um oferecimento da Livraria e Sebo Túnel do Tempo, que fica na rua Nogueira Martins, número 441, em Sorocaba. Esse é o livro que será sorteado hoje, Anjos e Demônios, de Dan Brown. Então, agradecemos a Natalina e a Mário de Castro que nos cederam o livro para sorteio. Além de você ligar, participar e deixar a sua opinião, você também estará concorrendo a 3 prêmios. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer também
a mídia, né, as empresas jornalísticas que nos fornecem as notícias para que nós possamos debater hoje aqui. A TV Votorantim produz também, tem uma equipe de reportagem, mas também nós utilizamos notícias publicadas em outros meios de comunicação, como o rádio, outras TVs, jornais, enfim. Então, eu gostaria de agradecer a Rádio Cruzeiro FM, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Band, Rádio Vanguarda AM, Rádio Cacique AM, a Folha de Votorantim, o Jornal Cruzeiro. Nós temos aqui hoje uma pessoa que eu conheci há muito pouco tempo, acho que é questão aí de uma semana, mas eu já percebi que é uma pessoa que gosta muito de Votorantim, quer o bem da cidade, já fez parte de governos passados, sendo mais específico, foi secretário do Zeca Padeiro, uma pessoa que, quando esteve aqui no programa, a gente percebeu que a cidade o reconheceu, né? E estou muito feliz com esse novo amigo que eu fiz, né? Através dessa relação TV e pessoas que fazem a cidade, né? Estou falando do engenheiro Ademir Amaral, que está aqui com a gente. Boa noite, engenheiro Ademir Amaral. Vou tirar o engenheiro, ficar só com o Ademir, né? Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Carmes, Luciana, TV Votorantim. É uma satisfação novamente retornar aqui para a gente debater os fatos. Obrigado. Maravilha. É o Antônio Carlos, o pastor Antônio Carlos. Acho que muitos de vocês aí conhecem até pela voz dele, porque ele é um dos responsáveis pela Rádio Nova Tropical aqui de Votorantim. Foi uma das pessoas responsáveis pelo SAI de Votorantim. É formado em gestão pública, enfim. Pastor Antônio Carlos, vou só chamar de Antônio Carlos, porque aqui nós estamos mais informal hoje. Uma alegria, uma satisfação muito grande em tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Wellington Kermes. A satisfação e a alegria é toda minha. Eu quero, primeiramente, desejar aí a esse programa Debate dos Fatos, que nós possamos chegar aí a um denominador comum, junto com a população da cidade de Votorantim, que, olha, caiu na graça do povo de Votorantim o canal que é 10. O canal tem sido muito assistido. Você que, como a Luciana falou, que não tem a supermídia, pode, através da internet, também acessar o canal que é 10. Inclusive o pastor Roberto está nos assistindo agora. Poxa, um abraço, pastor Roberto. Pela net, né, pela internet. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Viu? Imagina, a gente agradecer, primeiramente, a Deus, depois a você, a Luciana, e também cumprimentar o Ademir Amaral, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, e o Gerson, que é a gente não tem comentário de falar desse rapaz aí que nos ajudou muito e tem nos ajudado na Rádio Nova Tropical até hoje, mesmo que ele não está na diretoria da rádio. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Você só quebrar. É uma daquelas pessoas que eu já falei, venho falando já há algum tempo. Nós vamos ouvir falar muito dele ainda, porque é uma pessoa que vai em busca dos seus sonhos, dos seus ideais, né? É uma pessoa que é apaixonada pelo esporte, no sentido de trabalhar para o esporte, estudar o esporte, e hoje ele só é comentarista esportivo da Federação Paulista de Futebol, né? Aliás, nós estamos num momento assim muito privilegiado, Votorantim. Nós temos 2 nomes aí que está despontando nacionalmente em relação ao esporte e especificamente ao futebol, né? Um é o Gerson, que está aqui com a gente, né? E o outro é um outro amigo dele aí, que eu sei que são amigos. Aliás, deve ser complicado quando ele vai narrar um jogo em que o Sereta é o juiz, né? Porque jornalista geralmente dá o seu espetáculo lá em relação à atuação do juiz. Agora, quando for o Sereta, eu quero só acompanhar para ver qual é a forma que o Gerson vai lidar com a coisa, né? Estou brincando, obviamente, ele tem ética profissional. Gerson, alegria, satisfação de tê-lo aqui com a gente. E saiba que isso tudo que foi dito aqui é a pura verdade, é aquilo que a gente sente mesmo. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Wellington, boa noite a Luciana, boa noite ao pessoal também da TV Votorantim, Antônio Carlos, também o senhor Ademir Amaral.
Muito feliz de estar aqui de novo, aparecendo na TV Votorantim. Sobre o Sereta, um cara que muito humilde, gente boa, Pita Várzea aqui de Votorantim. Domingo tem um baita no desafio, apitar São Paulo e Corinthians. Não é fácil não, mas Votorantim está muito orgulhosa disso, isso que é bacana. E não só por ele, por você. Sim, também. Obrigado. Eu estou só começando ainda, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ser convidado, aceitei com todo o prazer para a gente bater um papo sobre as notícias que envolvem a nossa cidade. Que bacana. Então, vocês perceberam aí que a nossa mesa de convidados ela é de primeira linha, né? Ademir, Antônio Carlos e Gerson. Luciana. Eu vou fazer a chamada aqui para falaremos sobre a semana de instalação, que é comemorada esta semana aqui do município de Votorantim, sobre as melhorias no hospital regional. Falaremos sobre o SAI, aquela por isso discussão. Que eu pedi para você tomar uma aguinha antes. Aquela discussão que nós iniciamos já na sexta-feira passada, antecedendo até toda a mídia, né? Falaremos também sobre a Semana da Água aqui na cidade, enfim, temos vários assuntos aqui, eu tenho certeza que algum vai interessar a você. Então fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Debate dos Fatos e agora vamos dar início às discussões aqui sobre as notícias da semana. Então, a primeira notícia diz respeito à semana de instalação do município. No próximo domingo, a cidade de Votorantim completa 46 anos de instalação, ou seja, há 46 anos, o antigo distrito de Sorocaba ganhou definitivamente a autonomia com uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. O aniversário da cidade é comemorado em 8 de dezembro, data alusiva à emancipação do município, ocorrida através de votação em 1º de dezembro de 1963. Esse montante de datas confunde a cabeça de muitas pessoas e, em contrapartida, já existem movimentos formados para mudar a data do feriado da cidade. Então, nesta semana, o prefeito da cidade também, para fazer referência à data, como você está vendo aí nas imagens, ele fez uma série de inaugurações, vários eventos, inaugurou creche, pista de caminhada, asfalto, ciclovia, recapeamento, enfim, uma série de atividades em comemoração à data. E agora, inclusive, está tendo ali, ao lado, na praça, ao lado da Câmara dos Vereadores, está tendo também uma cerimônia de homenagem para prefeitos e vereadores que já estão falecidos, ou então a homenagem póstuma para essas pessoas. Está acontecendo agora essa cerimônia, uma dos eventos em comemoração à data. Mas aqui com os nossos convidados, nós queremos debater se eles acham que o feriado deve mudar de data. Por quê? O feriado acontece em 8 de dezembro. Antigamente, quando o município foi emancipado, existia uma série de municípios com o mesmo processo de emancipação. Então, houve-se do governo federal a sugestão de que não se criassem mais feriados. E naquela época em Votorantim havia um feriado em 8 de dezembro, um feriado da Nossa Senhora da Conceição. Obrigada, Gerson. Então, a emancipação, a votação foi no dia 1º de dezembro, mas como já havia um feriado no dia 8, o feriado de emancipação acabou ficando no dia 8. Com o tempo, esse feriado de Nossa Senhora da Conceição não existe mais, mas o feriado do município continuou em 8 de dezembro. Porém, a Prefeitura e a Câmara só se instalaram 1 ano e 3 meses depois, em 27 de março de 1965, que é quando a cidade realmente começou a andar com pernas próprias. Então, agora vamos ver com os nossos convidados o que eles acham, se o feriado deve ficar em 8 de dezembro, em 1º de dezembro ou em 27 de março. Vamos lá, Wellington, você vai questionar? Não, eu só queria colocar assim que a cidade ela comemora 2 datas, né? E é uma prática normal do poder público, nas datas de aniversário, reservar aquelas obras, aquelas ações que precisam ser inauguradas nas datas comemorativas do seu aniversário. Isso é uma prática em várias cidades, né?
Por um lado, nós temos essa vantagem, né? Que a gente acabou de ver aí várias imagens aí de obras sendo entregue para a população. Então, nós temos dois momentos, né? Nós temos dezembro, né? E temos março. Então, esse é o lado positivo, vamos dizer assim, que é onde o poder público traz as suas obras para a população. Mas, por outro lado, é uma discussão que já vem de algum tempo. Nós temos aí alguns movimentos, algumas pessoas, alguns historiadores, né, que não tem dúvida nenhuma, a data principal da cidade é essa, do próximo domingo, que é o 27 de março. Né? E nós temos também um outro lado, né, uma outra discussão, se essa emancipação, né, ela trouxe todos aqueles benefícios que o movimento da emancipação lá de 63 para... 63, isso, emancipação. Eu às vezes com data... 65, instalação. Exato. Que esse movimento lá de 63 buscava que Sorocaba deixasse de ser a cidade mãe, né? Que na verdade Votorantim era como se fosse um bairro de Sorocaba, e aí a cidade de Votorantim iria progredir, iria se desenvolver em função das empresas que tinham aqui em Votorantim, né? Inclusive Sorocaba lutou para que Votorantim não saísse, não tivesse emancipação, preocupada de perder esses impostos. Então, a pergunta é, nesses 46 anos que completa no próximo domingo, será que a cidade se desenvolveu da forma em que esse movimento de 63 previa, né? Nós chegamos exatamente da forma que foi pensada, a cidade está desenvolvida, a cidade chegou na sua capacidade, tem muito que crescer ainda. Na verdade, eu não tenho uma opinião formada, né? Eu estou aqui colocando e gostaria de ouvir a posição, começar pelo Ademir. Ademir que, aliás, na data do movimento, ele era um jovem de 15 anos, já era um adolescente e com certeza estava muito atento a tudo o que acontecia. Você se lembra bem desse momento, Ademir? Realmente, foi uma época onde houve uma mobilização. Votorantim devia ter mais ou menos 12 mil habitantes naquela época. 12 mil. E a gente se conhecia, praticamente todo mundo. Você podia não saber o nome de determinadas pessoas, mas você conhecia de vista, e a grande maioria até pelo nome. Então, era uma cidade assim, muito agradável, né? E realmente houve uma mobilização muito grande, tá? E a vitória ela foi expressiva realmente. É claro que tinha um pessoal do contra, mas esse pessoal ficou assim... relevado a não tão, como se diz assim, muito expressivo. A expressiva mesmo foi a vitória. O povo queria realmente a emancipação. Ademir, e a pergunta que eu coloquei no ar aqui, só para a gente poder abrir uma discussão, aquilo que se sonhava com a emancipação, você vê ela na prática, o desenvolvimento da cidade, essa independência de Sorocaba, nesses 46 anos, a avaliação que você faz é que foi positiva? Se alcançou o objetivo do movimento? Roberto, não tenha dúvida. Realmente, eu acredito que Votorantim está num estágio bastante avançado, tá, em relação ao que era. Votorantim era um bairro, um distrito, né, de Sorocaba, e ele era realmente abandonado. Tá? E as obras de infraestrutura praticamente não existiam. Então, o que aconteceu? Todos os prefeitos, sem exceção, quando a gente leva um tema assim do lado político, você pode questionar uma coisa ou outra, mas não é. Todos os prefeitos que passaram, sem exceção, do primeiro ao último, cada um tem a sua cota à parte. Tá?
Um faz mais, outro faz menos. Eu acredito que realmente é uma corrida de bastão. Um foi passando para o outro, criticado aqui, elogiado ali, mas eu acredito que Votorantim realmente tem muita coisa para ser feito ainda. Mas há 20 anos atrás, quando eu, convidado por Zeca Padeiro, assumi a Secretaria de Obras, era um desafio muito grande, tinha muita coisa para ser feita, já tinha sido feita e muita coisa por fazer. Nós ficamos 4 anos, fizemos em torno de 70 obras, passamos o bastão, e as outras administrações continuaram. Então, Votorantim está num estágio, assim, realmente, digamos assim, 70%. Ok. Bom, Antônio Carlos é filho de vanguardeiro, né? Eu acho que o filho de vanguardeiro tem, pelo menos, para nos dizer como que era esse envolvimento do pai, né? Porque era uma coisa meio de paixão, meio de corintiano, né? Já que nós temos um comentarista esportivo aqui, era uma coisa assim que se contagiava naquele momento, né? Você se lembra? Eu vou até mostrar, antes de passar para você, vou até mostrar a carteirinha aqui do pai do pastor Antônio Carlos, que foi um dos vanguardeiros. Aliás, muitas pessoas em Votorantim ainda guardam essa identidade com muito orgulho, né? Vou tirar aqui, com muito orgulho, né? Tem diversas pessoas que sempre te encontram, né? Mesmo os filhos, né? Lá, que é o caso do Antônio Carlos. Então, Carlos, qual a sua lembrança desse momento e o que o seu pai falava para você em relação da cidade deixar de depender de Sorocaba? Olha, na verdade, meu saudoso pai, até me emociono, ele tinha uma paixão por Votorantim de uma forma que ele foi funcionário público aqui nessa cidade, ele também foi taxista aqui nessa cidade, e o meu pai ele tinha uma característica, sabe, Wellington, que ele trabalhava em pró mesmo às pessoas, tanto que em 1963, quando foi o SIM, nós morávamos em uma casa de barro, nós não tínhamos assim, condições, eu não tinha nascido, mas meus irmãos já tinham nascido, não tínhamos condições financeiras, até mesmo de poder ajudar um movimento maior, mas o meu pai ele ajudou naquilo que ele pôde, e o que ele tinha era muita comunicação. Eu não sei se eu puxei um pouco o lado dele, essa questão da comunicação, mas ele, aonde passava, ele fazia amizade, ele se disponha a ajudar muitas pessoas. Então, ele falava muito bem, sim, e queria, lógico, que Votorantim se emancipasse de Sorocaba, que tivesse autonomia própria, e ele morreu aos 70 anos e viu Votorantim crescendo de uma forma gradativamente até que bem. Então, lógico, assim como o Ademir falou, cada prefeito teve a sua experiência, teve aí a sua oportunidade única de fazer com que essa cidade crescesse, porque é fácil quando você está fora, mas quando você está administrando, a gente sabe que não é muito fácil. E Votorantim está aí, 46 anos, é nova ainda, Votorantim está engatinhando, podemos dizer assim. Meu pai falava muito bem dessa cidade, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho de vanguardeiro e trabalho em pró para que Votorantim cresça ainda mais. Então, essa é a minha palavra. Perfeito. O caçulinha da bancada, Gerson Júnior. Gerson, obviamente, você nem era nem projeto em 63, não, né? Ainda não. Não, né? Mas, você como jornalista, qual a avaliação que você faz desse momento em que Votorantim pede a sua independência de Sorocaba, consegue através do voto, né? Isso faz o orgulho aí de uma geração. Você vê isso dando frutos hoje? Você desfruta dessa independência que a sua cidade tem da cidade de Sorocaba? Graças a Deus, a gente começa a ver, eu sou sorocabano de nascimento, votorantinense de coração. E a gente vê que o Votorantim vem se emancipando, inclusive até hoje.
Com as TVs aqui em Votorantim tem. Quer dizer, a imprensa está crescendo de Votorantim, quer dizer, se emancipou quase que totalmente de Sorocaba. Isso é bacana. Isso é interessante. E eu vejo que o Votorantim cresceu demais nesses últimos anos e vai crescer ainda mais. O Votorantim está num momento muito bom. Sorocaba teve um momento desse que cresceu e agora está administrando. Boom, né? Isso, o boom. O Votorantim está vivendo isso nesse momento. Então, o Votorantim, durante alguns anos, ainda vai crescer muito mais. É muito bacana morar numa cidade dessa. Eu fui em Monte Azul, que tinha 20 mil habitantes. Cidade pequenininha, lá no interior, bem interior mesmo de São Paulo. Tão bacana. Em Votorantim, já com 110 mil habitantes. 110 mil. Então, é muito bacana. Votorantim cresceu e cresceu bastante. E, aliás, nós estamos com um problema, na verdade, porque assim, a área territorial de Votorantim, determinado lado aí, indo para Piedade, não tem como crescer mais, né? Até porque a área é particular, é da família Antônio Hermílio, e isso acaba sendo uma dificuldade para o crescimento da cidade. Eu sei disso porque a gente vê aí algumas declarações até de empresas que querem chegar na cidade e não consegue essas áreas. Mas por falar em emancipação, o prédio da Câmara Municipal, se o Israel puder mostrar, aliás, o Ademir que nos trouxe essa joia aqui, o prédio da Prefeitura Municipal, né, está completando 20 anos. E nós temos algumas imagens aqui, dá para mostrar aí, que é da obra, quando foi construída. Foi na gestão do Zeca Padeiro? Maravilha. E ela foi feita à base de pré-moldados, né? Aqui nós temos mais uma, pera lá. O Votorantim cresceu tanto que, para a época, uma prefeitura como essa era sensacional. O Votorantim cresceu tanto que agora vai ter que ser construída uma outra. Exatamente. Com acessibilidade, inclusive outras coisas. Então é bacana, essa é a parte da história de Votorantim. A discussão já está, né? Aqui estão os trabalhadores, com certeza eram funcionários da... E comercialmente também, né? Agora com a chegada do shopping, Votorantim já ganha independência Maravilhosas comercial, fotos, hein, Ademir? Isso faz parte da história. Aqui está o grupo do Zeca Padeiro, que eu acho importante também a gente mostrar. Uma pessoa que faz parte da história política da cidade, né? Eu particularmente conheci pessoalmente. Então está ali ele do lado lá. Maravilhoso. Obrigado, viu? Isso é muito importante. Agora, só para finalizar essa questão, a gente precisa se emancipar também da questão comercial, né? Eu acho que Votorantim tem um comércio aí forte, um comércio que dá muito bem para a gente não precisar buscar fora, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é um par de sapato que se precisa você em outra cidade, né? Eu acho que a TV tem um papel importante nisso. Quer dizer, alguns comerciantes estão tendo essa ideia que a propaganda não é um gasto, é um investimento. Isso faz o comércio crescer também. Exatamente. Então, essa é uma coisa assim que nos incomoda muito, né? Ver ainda que as pessoas, nós temos a nossa emancipação, mas, por um lado, a gente ainda acha que a gente depende de outras cidades, principalmente de Sorocaba. Então, esse é o último comentário. Em relação à data do feriado que eu trouxe aqui. Na verdade, a Luciana fez esse comentário. O feriado, Ademir, dezembro ou março, na sua opinião? Eu gosto da data de 27 de março. E eu não tenho nada contra que fique essas duas datas. Você acha também. que não... As três, né? Que tem 1º de dezembro também. Mas 1º de dezembro eu já nem me lembrava dela mais. Eu me lembro bem do 8 de dezembro. Mas se for para comemorar... E 27. Na nossa época, a gente gostava porque a gente fazia inauguração de obra em dezembro e em março. Em março, que é o que o atual prefeito também faz, né? Eu gosto, eu nada contra. Mas, assim, se fosse para você optar por uma das duas datas. 27 de março. Perfeito. Antônio Carlos, dá a sua opinião também. Bom, eu sou suspeito em falar Você porque... vai homenagear seu pai, né? Eu acho que até quando a pessoa faz aniversário e depois passa a data, dá até vergonha de você falar parabéns para ela. Então, eu sou mais do mês de março mesmo do que dezembro. Essa é a minha opinião. Olha só. Gerson. A pessoa só comemora o aniversário do dia que ela nasce. Do dia que ela nasce. Votorantim nasceu dia 27 de março. Tem que comemorar dia 1 também. Esqueceu o dia 8, que era a questão religiosa. Ter dia 1 tem um dia especial, mas o aniversário de Votorantim é 27 de março.
Perfeito. Porque é como se fosse uma gravidez de 1 ano e 3 meses aí. De elefante, né? Não dá. Acho que é mais ou menos isso, né? É verdade. E nós temos aqui a Carmen Lúcia, do Santo Antônio 2. Ela concorda que o aniversário da cidade deve ser no dia 8. Essa é a opinião da Carmen Lúcia. O César Alvarenga, obrigada, César, pela sua audiência. Ele diz que deve prevalecer a opinião do povo e o feriado deve ser no dia 8. O professor Duarte parabeniza o Wellington como comunicador e diz que é assim que se faz jornalismo. Então, obrigada, professor Duarte, está aqui nos acompanhando. Temos uma pessoa na linha, alô? Alô, é César Alvarenga. Oi, César, acabamos de falar de você aqui, Eu que o ouvi. feriado deve ser dia 8. Tudo bem? Tudo Boa noite bem, para senhor. vocês. Um abraço a todos. O senhor Eu também. queria registrar a minha crítica, Luciano, porque aos 46 ou 47 anos de Votorantim, eu quero bater palmas à população. O crescimento de Votorantim nós devemos à população. Vou fazer um paralelo rápido. Eu conheci a cidade de Goiânia quando ela fez 35 anos. Era uma cidade gostosa, limpa, florida, bem cuidada. O que eu não vejo em Votorantim aos 47 anos. Então eu quero deixar a minha crítica às administrações que passaram por aqui. Lógico que nós temos exceções. Eu não os conheci. E quero bater palma para aqueles a quem a população aprovou. Mas quero deixar a minha crítica registrada aos maus administradores que passaram por Votorantim. Infelizmente eu gosto daqui, estou aqui por opção, o meu amor é muito grande pela cidade, mas eu não posso deixar de registrar a minha crítica. Ela está mal cuidada, ela está feia, precisa se tornar uma cidade tão jovem e bonita como deveria ser aos 47 anos. Eu agradeço a vocês e deixo um abraço. Obrigada, César, pela sua participação. Estamos felizes de saber que você está aí nos acompanhando. E você aí de casa, faça como César, ligue aqui e deixe a sua opinião. Sempre teremos um assunto e algum deles pode ser que interesse a você também. Então, vamos continuar aqui agora com as pessoas que nos ligaram, que nos deixaram os recados. A Cida Turina da Vila Nova, sempre participando de todos os programas aqui da TV Votorantim. Parabenizo o programa. Obrigada, Cida. Lindinalva, como de costume também, sempre participando. Parabenizo o programa e todos os participantes. Obrigada, Lindinalva. O André, ele está se referindo a um assunto que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, eu vou falar e deixar no ar aqui, tá, André? Ele diz que está triste vendo o SAI ser vendido e quer saber se o PSDB vai lançar algum candidato. Então, em breve, vamos comentar isso, André. O Cristiano Almeida, do Parque São João, também participando conosco, obrigada. O Jura, da Vila Garcia, dizendo que ele avisou todos os amigos do Debate dos Fatos, pois ele adora o programa. Legal, Jura, obrigada. A Gislaine aqui pela internet também falou que ela contribui conosco, aumentando nossa audiência, deixando a televisão da casa dela bem alta, assim todos os vizinhos nos ouvem. Então, Gislaine, tomara que seus vizinhos também gostem, né? Queiram saber das notícias da cidade. O Jefferson Chiming, da Vila Gali, manda um abraço para os apresentadores e convidados. Outro para você, Jefferson. Então, vamos dar sequência aqui ao programa de hoje. Vamos